Código Civil. Livro 4 do Direito de Família. Título 1 do Direito Pessoal. Subtítulo 1 do Casamento. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 1511. O casamento estabelece comunhão plena devida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Artigo 1512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Artigo 1513. É defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão devida instituída pela família. Artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Artigo 1515. O casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Artigo 1516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. Parágrafo 1º. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. Parágrafo 2º. O casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas neste Código, terá efeitos civis se a requerimento do casal for registrado a qualquer tempo no registro civil, mediante prévia habilitação perante a autoridade competente e observado o prazo do artigo 1532. Parágrafo 3º. Será nulo o registro civil do casamento religioso se antes dele qualquer dos consorciados houver contraído com outrem casamento civil. Capítulo 2 da capacidade para o casamento. Artigo 1517. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1631. Artigo 1518. Até a celebração do casamento, podem os pais, os tutores, revogar a autorização. Artigo 1519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. Artigo 1520.
Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no artigo 1517 deste Código. Capítulo 3. 2 impedimentos. Artigo 1521. Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. 2. Os afins em linha reta. 3. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais, até o 3º grau, inclusive. 5. O adotado com o filho do adotante. 6. As pessoas casadas. 7. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Artigo 1522. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. Parágrafo único. Se o juiz ou oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Capítulo 4. Das causas suspensivas. Não devem casar 1. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. 3. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. 4. O tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo. Provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada, no caso do inciso 2, a nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Artigo 1524. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelo parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em 2º grau, sejam também consanguíneos ou afins. Capítulo 5. Do processo de habilitação para o casamento. Artigo 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho ou a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos: 1. Certidão de nascimento ou documento equivalente. 2.
Autorização por escrito das pessoas sobre cuja dependência legal estiverem o ato judicial que a supra. 3. Declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. 4. Declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidas. 5. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. Artigo 1526. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do registro civil, com a audiência do Ministério Público. Parágrafo único. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. Artigo 1527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante 15 dias nas circunscrições do registro civil de ambos os nubentes, e obrigatoriamente se publicará na imprensa local, se houver. Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. Artigo 1528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Artigo 1529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostas em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. Artigo 1530. O oficial do registro dará aos nubentes ou aos seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu. Parágrafo único. Pode os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados e promover as ações civis e criminais contra o oponente de má fé. Artigo 1531. Cumpridas as formalidades dos artigos 1526 e 1527 e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado de habilitação. Artigo 1532. A eficácia da habilitação será de 90 dias, a contar da data que foi extraído o certificado. Artigo 1532. A eficácia da habilitação será de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. Capítulo 4. Capítulo 6. Da celebração do casamento. Artigo 1533. Celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar previamente designado pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes que se mostrem habilitados com a certidão do artigo 1531. Artigo 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda a publicidade, as portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não dos contraentes,
ou querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante noutro edifício público ou particular. Parágrafo 1º. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. Parágrafo 2º. Serão 4 as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior e se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Artigo 1535. Presente os contraentes em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e oficial do registro, o presidente do ato, ouvido aos nubentes a afirmação de que pretende casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento nestes termos: de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Artigo 1536. Do casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á o assento no livro de registro. No assento assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas e o oficial do registro serão exarados. Os prenomes, sobrenomes, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. 2. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. 3. O prenome e sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior. 4. A data da publicação dos proclamões e da celebração do casamento. 4. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. 5. A relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. 6. O prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. 7. O regime do casamento, com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antenupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial ou obrigatoriamente estabelecido. 7. O regime do casamento, com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antenupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial ou o obrigatoriamente estabelecido. Artigo 1537. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á integralmente na escritura antenupcial. Artigo 1538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes 1. Recusar a solene afirmação da sua vontade. 2. Declarar que não é livre e espontânea. 2. Declarar que esta não é livre e espontânea. 3. Manifestar-se arrependido. Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que, à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Parágrafo 1º. A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais,
e a do oficial do registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. Parágrafo 2º. O termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc, será registrado no respectivo registro, dentro em 5 dias, perante 2 testemunhas, ficando arquivado. Artigo 1540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco, em linha reta ou na colateral, até 2º grau. Artigo 1541. Realizado o casamento, deve as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro em 10 dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de 1. Que foram convocadas por parte do enfermo. 2. Que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo. 3. Que em sua presença declararam os contraentes livre e espontaneamente receber-se por marido e mulher. Parágrafo 1º. Autuado o pedido e tomadas declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado na forma ordinária, ouvido os interessados que o requererem dentro em 15 dias. Parágrafo 2º. Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente, com recurso voluntário às partes. Parágrafo 3º. Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ela passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro do registro dos casamentos. Parágrafo 4º. O assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento, quanto ao estado dos cônjuges, a data da celebração. Parágrafo 5º. Serão dispensadas formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial do registro. Artigo 1542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público, com poderes especiais. Parágrafo 1º. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário. Mas, celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Parágrafo 2º. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento num culpativo. Parágrafo 3º. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Parágrafo 4º. Só por instrumento público se poderá revogar o mandato. Capítulo 7. Das provas do casamento. Artigo 1543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. Parágrafo único. Justificada a falta ou a perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Artigo 1544.
O casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Artigo 1545. O casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade ou tenham falecido, não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do registro civil que prove que já era casada alguma delas, quando contraiu o casamento impugnado. Artigo 1546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro do Registro Civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges, como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis, desde a data do casamento. Artigo 1547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento se os cônjuges, cujo casamento se impugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados. Capítulo 8. Da invalidade do casamento. Artigo 1548. É nulo o casamento contraído. 2. Por infringência de impedimento. Artigo 1549. A decretação de nulidade de casamento pelos motivos previstos no artigo antecedente pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Artigo 1550. É anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar. 2. Do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. 3. Por vício da vontade, nos termos do artigo 1556 a 1558. 4. Do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. 5. Realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. 6. Por incompetência da autoridade celebrante. Parágrafo 1º. Equipara-se à revogação a invalidade do mandato judicialmente decretado. Parágrafo 1º. Equipara-se à revogação a invalidade do mandato judicialmente decretada. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Artigo 1551. Não se anulará, por motivo de idade, o casamento de que resultou gravidez. Artigo 1552. A anulação do casamento dos menores de 16 anos será requerida: 1. Pelo próprio cônjuge menor. 2. Por seus representantes legais. 3. Por seus ascendentes. Artigo 1553. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento,
com a autoridade de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial. Artigo 1554. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamento e nessa qualidade tiver registrado o ato no registro civil. Artigo 1555. O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta em 180 dias por iniciativa do incapaz ao deixar de sê-lo de seus representantes legais ou de seus herdeiros necessários. Parágrafo 1º. O prazo estabelecido neste artigo será contado do dia em que cessou a incapacidade. No primeiro caso, a partir do casamento. No segundo e no terceiro, da morte do incapaz. Parágrafo 2º. Não se anulará o casamento quando a sua celebração houver assistido os representantes legais do incapaz, ou tiverem por qualquer modo manifestado sua aprovação. Artigo 1556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. Artigo 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra, boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. 2. A ignorância de crime anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal. 3. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Artigo 1558. É anulável o casamento, em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra sua ou de seus familiares. Artigo 1559. Somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a anulação do casamento, mas a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato, ressalvados as hipóteses dos incisos 3 e 4 do artigo 1557. Artigo 1560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da data da celebração, é de 1. 180 dias, no caso do inciso 4 do artigo 1550. 2. 2 anos, se incompetente autoridade celebrante. 3. 3 anos, nos casos dos incisos 1 a 4 do artigo 1557. 4. 4 anos, se houver coação. Parágrafo 1º. Extingue-se em 180 dias o direito de anular o casamento dos menores de 16 anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade, e da data do casamento para seus representantes legais ou ascendentes. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 5 do artigo 1550, o prazo para anulação do casamento é de 180 dias, a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração.
Artigo 1561. Embora anulável o mesmo nulo ser contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Parágrafo 2º. Se ambos os cônjuges estavam de má fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só os filhos aproveitarão. Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de separação judicial e a de divórcio direto, ou a de dissolução de união estável, poderá requerer à parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. Artigo 1563. A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá a data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos a título oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. Artigo 1564. Quando o casamento for anulado por culpa de um dos cônjuges, este incorrerá 1. Na perda de todas as vantagens havidas do cônjuge inocente. 2. Na obrigação de cumprir as promessas que ele fez no contrato antenupcial. Capítulo 9. Da eficácia do casamento. Artigo 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelo encargo da família. Parágrafo 1º. Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. Parágrafo 2º. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Artigo 1566. São deveres de ambos os cônjuges: 1. Fidelidade recíproca. 2. Vida em comum, no domicílio conjugal. 3. Multa, assistência. 4. Sustento, guarda e educação dos filhos. 5. Respeito e consideração mútuos. Artigo 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Artigo 1568. Os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Artigo 1569. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão ou a interesses particulares relevantes. Artigo 1570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado e
episodicamente de consciência em virtude da enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens. Da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Artigo 1571. A sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges. 2. Pela nulidade ou anulação do casamento. 3. Pela separação judicial. 4. Pelo divórcio. Parágrafo 1º. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. Parágrafo 2º. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial. Artigo 1572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Parágrafo 1º. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar a ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. Parágrafo 2º. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que após uma duração de 2 anos a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo que não houver pedido a separação judicial os remanescentes dos bens que levou para o casamento, e se o regime dos bens adotado o permitir, a ameação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal. Artigo 1573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão devida a ocorrência de algum dos seguintes motivos: 1. Adultério. 2. Tentativa de morte. 3. Serviço ou injúria grave. 4. Abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo. 5. Condenação por crime infamante. 6. Conduta desonrosa. Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. Artigo 1574. Dar-se-á separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologado a convenção. Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. Artigo 1575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida. Artigo 1576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. Artigo 1577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça,
É lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens. Artigo 1578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar 1. Evidente prejuízo para sua identificação. 2. Manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos na união dissolvida. 3. Dano grave reconhecido na decisão judicial. Parágrafo 1º. O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar a qualquer momento ao direito de usar o sobrenome do outro. Parágrafo 2º. Nos demais casos, caberá a opção pela conservação do nome de casado. Artigo 1579. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar restrição aos direitos e deveres previstos neste artigo. Artigo 1580. Decorrido 1 ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretada a separação judicial ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio. Parágrafo 1º. A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou. Parágrafo 2º. O divórcio poderá ser requerido por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Artigo 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Artigo 1582. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão. Capítulo 11. Da proteção da pessoa dos filhos. Artigo 1583. A guarda será unilateral ou compartilhada. Parágrafo 1º. Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, e por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe, que não vivam sobre o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Parágrafo 3º. Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Parágrafo 5º. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde físico-psicológica e a educação de seus filhos. Artigo 1584. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser 1. Requerida por consenso pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável
ou em medida cautelar. 2. Decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessária ao convívio deste com o pai e com a mãe. Parágrafo 1º. Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. Parágrafo 2º. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda dos filhos, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Parágrafo 3º. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhado, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Parágrafo 4º. A alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. Parágrafo 5º. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Parágrafo 6º. Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia pelo não atendimento da solicitação. Artigo 1585. Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisórias, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambos as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se às disposições do artigo 1584. Artigo 1586. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida no artigo antecedente a situação deles para com os pais. Artigo 1587. No caso da invalidade do casamento, havendo filhos comuns, observar-se-á o disposto no artigo 1584 e 1586. Artigo 1588. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são tratados convenientemente. Artigo 1589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge ou por fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. Artigo 1590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimento aos filhos menores estendem-se aos filhos maiores incapazes.
Subtítulo 2. Das relações de parentesco. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1591. São parentes, em linha reta, as pessoas que estão uma para com as outras na relação de ascendente e descendentes.